Mais uma semana chegando e essa semana a gente tem umas posições bem interessantes. Vamos falar sobre dois aspectos. São dois aspectos de Mercúrio, duas conexões que Mercúrio faz, uma que flui e outra que trata de conflito e de superação de dificuldade. Isso é uma coisa que me perguntam muito. E aí, cara, por um lado eu tenho um trânsito positivo e outro um trânsito negativo? Ou, por um lado, eu tenho um aspecto favorável, ou por outro eu tenho desfavorável. Bom, primeiro vamos pensar nisso, flui e nos impõe dificuldades. Eu acho que a mesma coisa que pode fluir por um lado, pode ter dificuldade por outro também. E esses são os nossos paradoxos, uma coisa não contradita a outra. Eu comento muito com os meus alunos que no lugar da gente falar, eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, falo, eu tenho isso e aquilo. Então, por um lado, eu tenho a facilidade ou a fluência numa comunicação, que é o exemplo de Mercúrio, e ao mesmo tempo, em outras situações, é difícil. Isso é o que nos acontece, a gente não fica o tempo todo numa zona de conforto ou no conflitão. Muita coisa se dá dessa forma diferente, e isso é muito interessante, porque isso é muito rico, isso nos traz um charme. Voltando para o céu dessa semana, eu tenho aqui um aspecto fluente entre o Mercúrio, que está no signo que ele rege, que é Gêmeos, então reforçando o nosso poder de linguagem, a capacidade que a gente tem de se adaptar e a facilidade de se movimentar pelo mundo, com Júpiter, que é um astro que rege o signo oposto de Gêmeos. Vamos lá. Mercúrio rege Gêmeos, comunicação e linguagem. Júpiter rege Sagitário, que é aquele centauro que aponta a flecha para cima e busca uma meta e um lugar onde se apoiar, às vezes até teoricamente, uma crença, uma filosofia de vida, uma coisa que a gente realmente acredita que vai nos ajudar a expandir a nossa mente, o nosso ser no mundo. Sagitário e Gêmeos é um eixo de dois signos opostos que funcionam como duas polaridades que se complementam. Então, toda essa coisa múltipla de Gêmeos, de mil coisas, interesses, enfim, vai ser complementado pelo foco de Sagitário e vice-versa. O foco de Sagitário se enriquece quando aquilo que em nós está em Sagitário, não só os sagitarianos, aquilo que em nós está em Sagitário, olha para os lados e vê. Cara, tem outras coisas que não só aquilo que eu acredito, não só aquilo que eu considero melhor. Então a gente também sai um pouquinho do foco, o que é legal, ficar só focado não é tão interessante, isso nos torna um pouco a parte das outras coisas que acontecem. Então esses dois planetas conectados de uma forma fluente resulta exatamente nisso, na possibilidade de a gente abrir o leque dos nossos interesses, conversar um monte de coisas, discutir coisas que não são normalmente afins e poder achar um caminho comum para isso. Esse resultado, ele tem a ver com a arte da diplomacia, da gente fazer uma intermediação entre interesses. Eu acho que quem, por exemplo, trabalha com isso, trabalha com intermediação, quem faz essa interface na área de comunicação ou na área das relações humanas, pô, essa semana é tudo, cara. É o momento de achar as conexões certas, olhar para os dois lados e conseguir um prumo, uma balança em equilíbrio. Júpiter está no céu no signo de Libra, que representa exatamente a diplomacia e o equilíbrio. Para a nossa vida cotidiana, esse aspecto é a possibilidade de focar quando a gente está muito atrapalhado, vamos assim combinar. Então vamos lá, mil coisas, foca. E por outro lado, quando a gente está demais obstinado com uma coisa, não consegue tirar a cabeça daquilo, cara, para tudo. Liga a TV, vai ver uma série, ou se está obstinado naquela série, vai fazer outra coisa. Mas também dá uma relaxada, as coisas não são tão preto no branco, não são tão exatamente como a gente acredita que elas devam ser. Então, é um poder de adaptação sem perder o foco. O outro aspecto é o do Mercúrio fazendo uma conexão que aí entra em conflito com Netuno. E Netuno tem a ver com a fantasia, com a imaginação, com a sensibilidade, com os nossos sonhos. Então, o que pode acontecer? Na hora que a gente sai desse foco, né, e da capacidade de adaptar-se às múltiplas coisas e começa a
ampliar demais a nossa percepção via imaginação, via fantasia, realmente a gente pode, vamos dizer, errar na dose da interpretação, a gente pode não saber interpretar direito o que está acontecendo. Assim, a gente pode não interpretar direito uma pessoa. Ela está falando, pode ser que ela seja super mega clara, mas a cabeça da gente está indo para um outro lugar, às vezes fica, às vezes fora mesmo, fora da casinha, e quando pega a coisa distorcida, ou pode, de fato, ficar muito confuso de entender, está mais difícil de aprender. Nesse sentido, é preciso colocar um filtro. Isso vale para as pessoas que têm esse aspecto no mapa, por exemplo, que têm uma dificuldade de relacionar Mercúrio com Netuno, ou seja, a informação com a sensibilidade. Fala uma coisa, diz exatamente o que não estava querendo. Sabe quando a palavra meio que se perde, a palavra fica difusa e as pessoas não entendem exatamente o que a gente está querendo dizer. Então é preciso ter filtro, tanto na hora de falar como na hora de escutar. E isso também, o que pode acontecer é as pessoas discutirem uma determinada coisa. Você imaginar que são duas pessoas que estão pensando totalmente diferente, no fundo elas estão dizendo a mesma coisa, elas estão com a mesma opinião. Só que a confusão que se dá entre elas nessa discussão pode colocá-las numa posição de não compreensão e de conflito. Então, é preciso ter essa capacidade de separar uma coisa da outra. Fazer uso da imaginação sob forma de criatividade. Isso é lindo. Cara, tocar um instrumento, para quem é artista, esse momento, eu acho que é um momento de grandes inspirações. Pode ser até que não consiga focar direito nesse sentido da inspiração, mas vai ter um bom resultado. Olha lá, minha bichinha subindo. Ok. E o outro, por fim, o outro aspecto que não tem a ver com Mercúrio, é uma posição do Sol com o Saturno. Vamos lá. Sol tem a ver com consciência. E a possibilidade que a gente tem de compreender que a gente é um eu, que nós somos donos, nós nos apropriamos de uma individualidade. E que a nossa vontade ela é soberana, que nós temos que saber nos colocar de acordo com a nossa vontade. O Sol é exatamente o exercício dessa autoridade de ser você mesmo, ser autorizado a ser você mesmo, né? Tem a ver até com a autoridade. Agora, Saturno tem a ver com limite. E saber lidar com as frustrações de que não é tudo que nós queremos e nem tudo que nós temos consciência de que nós podemos, naquele momento, naquela situação, a gente consegue fazer, resolver ou ser. E pode ser muito frustrante a gente se dar conta de que a gente tentou tudo que podia, de repente não deu. E é isso, às vezes não dá mesmo. Então a dica para essa semana é assim, é legal a gente fazer tudo que pode, né? Sei lá, você quer ajudar uma pessoa, você quer entregar um trabalho, você quer sair bem numa prova, você quer, enfim, resolver um problema de relacionamento, a gente tem a linguagem, um caminho da diplomacia e dos equilíbrios, tem essa coisa de filtrar na fantasia, mas, cara, faz o que você pode. Se deu, lindo, você vai dizer, cara, que bom, investi tudo que eu podia para conseguir esse resultado. Se não deu, você vai ficar tranquilo, sem culpa. E essa coisa importante, saber lidar com a impotência e que não ser capaz não significa ficar culpado porque não deu. Não deu porque não deu. E essa é a realidade de Saturno. Eu acho que também outra coisa legal é a gente organizar a vida de acordo com a simplicidade, menos é mais. Saturno tem a ver com enxugar tudo que a gente tem de excesso. E aí, no caso, até excesso de diversificação de interesses, colocando um equilíbrio nesses interesses com foco e dizendo, isso aqui não está dando, a gente deixa para um outro momento. Coloca ali na espécie de uma prateleirinha, numa sala de espera, porque vai chegar uma hora que esse desejo vai ser atendido. Talvez não agora, mas um pouco depois, quando já estiver um pouco aliviado e também com o cumprimento daquilo que você se propôs durante esse período. Isso vale para as pessoas que têm esse aspecto no mapa, normalmente muito preocupados com o senso de dever e de responsabilidade, o que é legal, porque tem exatamente esse cuidado de não deixar falhar, de fazer o melhor, mas também às vezes fica um pouco pesado e a culpa pode acompanhar quando não é devida, ok?
Então vamos perdoar-se um pouquinho, vamos perdoar também as pessoas por aquilo que elas não conseguem fazer e não ficar numa cobrança absurda, mas se comprometer, dentro do possível, de fazer aquilo que está ao nosso alcance. É isso aí, gente. Compartilha, divide, eu tenho que falar sempre isso, divide essa comunidade, vamos dividir essa comunidade com mais gente. Compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal, eu estou postando toda semana e vamos seguir juntos. Os astros nos acompanhando, a gente se acompanhando e fica um grande beijo até o nosso próximo encontro.